A todos, a paz. Mais um momento de nós glorificar a Deus, de agradecer a Deus por cada instante, por cada momento que nós tem vivido, tem passado. E hoje com esse tema, uso da família, ataques contra a família deve ser revestido. Dia 20 do 11 de 2025, amém? Amém. Já pega a sua Bíblia, por gentileza. Abre em Gênesis, para nós falarmos da primeira família que foi atacada, capítulo 2, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem não está, fica calado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem já achou, diga amém. Amém. 2, versículo 18 de Gênesis. Diz assim: a formação da mulher. Disse-lhe mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não entendi. Disse o Senhor Deus que não é bom que o homem esteja só. Fareis uma auxiliadora para que seja idônea. Quem é essa pessoa que Deus está falando aqui? A mulher. Falando da mulher. Até então ele estava se expressando ao respeito de Eva, amém? 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formando a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. O nome que o homem desse todos os seres viventes, ele seria o nome deles. Você vê, Adão deu um nome para todos os seres. Ele deu nome aos peixes, os animais, tudo que havia no Jardim de Éden, Adão ele deu o nome. Essa foi a missão de Adão. Então quer dizer que cada um de nós temos uma missão nessa terra. Qual é a tua? Qual é a tua missão? E Jesus, o próprio Deus deixou bem claro aqui que a Eva seria uma auxiliadora para quem? Para Adão. Então, no 20 diz assim, vamos lá para o versículo 20. Deu nome o homem a todos os quê? Animais domésticos, aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora para que fosse idônea. Quer dizer, ele deu o nome, eu acredito que você pode observar, leão tem cara de leão, né? Ele pensou tudo no detalhe. Quem deu essa sabedoria? O Espírito Santo. Mas faltava algo para ele. Estava tudo tão em paz, né? Tudo tão tranquilo. Ele foi querer entrar numa batalha. Aí ele deixou formar. Foi parte de quem para formar a mulher? Hã? Da costela de quem? Da minha, a tua? De Adão. E ali você vê que hoje nós observamos que o homem precisa da esposa e a esposa precisa do homem. E nisso se tornaram o quê? Uma fã? Mas foi feito. Passou a existir. No 21 então o Senhor deu, ele fez. O que aconteceu com Adão? Ele caiu no sono. Tinha que ser caído, porque em pé não ia aguentar. Ele teve que o quê? Cair num sono para que o homem, para poder o quê? Formar quem? Da costela dele um quem? A sua esposa. E fechou o lugar com a carne. 22. E a costela que o Senhor Deus tomaram o homem, transformou uma mulher que o trouxe o quê? Esta mulher passou
a insistir que o nome dela é Eva. Entenderam até aqui? Sim. Porque não adianta eu falar para você de ataque contra a família sem falar o fundamento. Se o culto é da família, eu tenho que falar do homem e da mulher. Amém? Vamos lá. Agora, para vocês entenderem a respeito disso, o casamento não pode ser inventado algo da sua cabeça. Família existe, casamento existe, e tudo isso é bênção de quem? De Deus. Tem que ter a bênção de Deus. Muitas famílias estão se perdendo porque ela acha que não precisa de ninguém. E ela anda por conta própria. Precisa você investir mais na sua família para você poder vencer esse mal. Vamos lá. Ataque contra a família deve ser revestido. Abre lá em Neemias 4, versículo 14. Neemias. Quem já achou, diga amém. Amém. Neemias, capítulo 4, versículo 14. Amém. Pode ler, obreiro. Vamos trabalhar, obreiro. Vamos lá, na fé. Neemias 4,14. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: não os temas, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Você está vendo que precisa ter o quê? Peleja, batalha, sacrifício. Neemias fez a parte dele. Será que nós todos temos feito a nossa parte? Gente, ataque contra a família não é fácil, ainda mais você que é esposa. Deve ser revestido. Será que você está revestindo o seu esposo de oração? Revestindo os seus filhos de oração, de propósito? Vindo num culto desse de família? Revestindo eles através de unção? Ir lá fazendo a sua unção, a sua oração? Trazendo a chave da casa, trazendo a foto da família? Ou será que quinta-feira é só mais um dia para você comum qualquer? Se esse culto estiver dentro de você, vocês vão ser que nem Jacó. Enquanto Deus não responder, você não vai parar de lutar contra o anjo. Me dá a minha resposta. Você já viu aquele louvor? Me dá a minha bênção para depois subir. Jacó lutou. Então nós temos que revestir de Deus para atacar as forças do mal. Tem pessoas que ela quer atacar o marido. Tem pessoas que ela quer atacar o filho. Tem pessoas que o esposo quer atacar a esposa, achando que a sua esposa é sua inimiga. Ela não é sua inimiga. Ela é sua auxiliadora. É a mulher que você deita com ela na sua cama. O problema das pessoas que estão atacando a pessoa errada. Em vez de atacar o problema, está atacando os filhos, está atacando o marido, está atacando os netos, está atacando. Em vez de falar, isso aqui não é normal. Gente, pior que a gente percebe quando algo é surreal. Quando chega dentro de casa, quando está na cama, quando o maridão chega, você já sabe o estado dele, se ele estava boa conversa, se não está, ou se já tomou né? E pastora Já Rose, sabe. se são uma só carne, é natural que tem percepção, percebe. A sensibilidade, porque é uma carne do outro. Posso falar uma coisa para vocês? Vocês acreditem se vocês quiserem. Mas eu sei que é real. Se eu estiver triste, ele sente tristeza.
dia mau é para qualquer um, para pastor, para obreiro, para bispo, para papa, para quem for, mesmo obreira, diácono. O dia mau vem para todo mundo, mas cabe você enfrentar no espírito aquela força de espírito de contenda, de confusão. Quem está no espírito e vence tudo, entende o propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém, levanta a mão pro alto assim. Amém. Eita glória, tá todo mundo acordadinho hoje. Então a família tem sido um alvo do inimigo. De quem? Do inimigo. Quem é esse inimigo? O diabo. O diabo. Ele coloca, às vezes, o problema é que a gente às vezes está olhando pro lado errado. A gente às vezes pensa que é o vizinho, é uma vizinha, é um parente. O seu vizinho, ele não é o seu problema. Talvez está tendo uma inveja, mas você está vendo aquilo ali como fosse carne. A sua visão tem que ser uma visão espiritual. Não. Que isso? Nós estávamos tão bem. Nós estávamos tão legal. Um fazendo homenagem pro outro. Estava fazendo já planos pro Natal. Por que essa guerra? Alguma coisa no mundo espiritual o diabo já viu e está se levantando contra você. Às vezes é um sentimento, pastora, Às vezes é um está sentimento. guardado Muito tempo. há anos. E ele alimenta aquela entidade. E quando alimenta, você, em vez de alimentar o amor, pastor, eu vou falar. Mete fogo. Como que você tem tanto tempo para discussão? Tanto tempo para ficar irritado, irritada, irada, podendo fazer amor com o seu esposo, com a sua esposa? Como é que arruma tanto tempo para ficar um contra o outro? Uma guerra sem limite. O tempo que você está gritando, os vizinhos olhando, berrando, xingando, seus filhos começam a chorar do nada. É assim ou não é? Quando tem uma contenda dentro de casa. Gente, às vezes ele não chora, mas o coração dele fica acelerado. O coração dela fica... E leva essa agitação. Fica dentro das emoções daquela criança. Dorme mal, é agitado, fica agressivo. Por quê? Os pais estão passando isso. As emoções dos pais estão passando isso para a criança. E ela vai fazer isso no casamento dela. E o seu exemplo de casamento, eles vão viver futuramente. Vai ter o mesmo tipo de relacionamento. Vão viver a mesma história. Que não está sendo boa. Hoje Deus trouxe essa... Gente, não foi eu que escolhi isso aqui não, tá? Esse tema aqui veio do céu. Hoje não teve tempo para ficar... Não, hoje foi batalha em cima de batalha. Mas Deus deu vitória pra gente. Em nome De Jesus. No nome De Jesus. No nome do Senhor Jesus. A família tem sido muito atacada. Nós que estamos buscando temos que vigiar e defender. Como nós podemos defender a nossa família quando está sendo atacada pelas forças do mal? Primeiro, número 1, vou pedir opinião. O que você faz? Orar por eles e se santificar. Com o quê? Como a gente deve se santificar? Sim, que às vezes... Indo para os cultos, tendo uma vida de oração, de propósito, por você e pela sua família. Mais alguém? Jejuando? Show. Mais o quê? Também, e vivendo isso. Vou falar um que ninguém falou. Gente, independente que seu esposo, sua esposa pode não ser cristã, mas se você tem uma boa relação com Deus, e fazer uma relação com Ele que responde, Deus se agradando, você santifica Ele e ela santifica você. Pastora Rosê, o que o seu marido é com você é o que você é com Deus. Às vezes tem pessoas que ela não consegue a atenção do esposo, mas será que ela está dando atenção para Jesus de verdade, sincero?
Às vezes a pessoa ela não consegue nem se soltar, nem na igreja e nem de forma de se expressar, de falar, e nem em casa. Mas ela quer com o esposo, conversa, desabafa. O esposo quer que a esposa fala tudo também. Mas vice-versa, um não está falando o quê? Com o outro. Às vezes tem mais diálogo com estranho, bate um papo, às vezes dentro de um ônibus, de um Uber. Com pessoa que ela nunca Viu na vida dela. Mas com o esposo ou com a esposa, ou com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com o seu avô, não tem diálogo dentro de casa. Quem está entendendo, levanta a mão. E isso tem acabado com muitos relacionamentos dentro de casa, famílias, cada um pro seu lado. Porque não está acontecendo o quê? Uma boa conversa. Planos. Quem é de fazer planos? Planejar, conversar com a família, com o esposo, vice-versa, com o pai, com a mãe, falar do seu, como é que vai. Gente, tá chegando uma época que todo mundo tá planejando o Natal, né? O Ano Novo, né? Gente, se você não tem isso, você tem que começar desde já, acabar. Dar um basta nesse gelo. E às vezes a resposta está dentro de você. Isso aí que é forte. Mas eu queria que ele fosse diferente. Mas será que você está sendo diferente? Mas eu queria que ele me entendesse, me compreendesse. Mas será que você está fazendo o mesmo? Às vezes nós cobra, mas nós não faz. Às vezes nós quer atenção, mas nós não dá. Às vezes nós quer presente, mas nós mesmos não dá. Como é que você quer colher uma coisa que você não está plantando, meu amigo, minha amiga? Eu tenho atendido muitas mulheres que não são daqui, porque as daqui são um pouco difíceis de falar um pouco, mas a maioria das mulheres que têm me procurado, graças a Deus, o Espírito Santo tem me usado, humildemente eu digo, sou servo. O casamento dela estava a ponto de ser definido, separação. Mas ela pegou o quê? A orientação do Espírito Santo. Amém? Senta lá. Ela começou o quê? A colocar em prática. Deixa a cadeira aí, senta onde estava. Quando a pessoa ouve um conselho, uma direção que vai edificar a sua casa, vai edificar o seu relacionamento, vai te trazer mais para o altar, por que não obedecer? E ela pegou as direções. Como foi orientado, está dando certo. Estava em um relacionamento de, acho que era 18 anos, a outra é 15, a outra é 13, a outra acho que é 9. Tudo uma grande batalha. Ataque contra a família deve ser revestido. Será que você está revestindo a sua casa, a sua família, seu esposo, sua esposa? Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que ela não vê que ela tem defeito. Ela quer um esposo perfeito, mas ela não é perfeita. Ele quer uma esposa perfeita, mas ele não é perfeito. Gente, quando você cai a ficha que você precisa de ajuda, você é humilde, Deus começa a agir. Aí a pessoa chega assim e fala assim, o que a senhora falar, isso é uma responsabilidade muito grande, né? O que a senhora falar, eu vou obedecer. Até a vírgula ou até o ponto final. E para a honra e glória do Senhor, Deus tem unido famílias. Reconciliações, renovações de casamento vai ter ainda esse ano para 2 amigas minhas. Por quê? Não perdeu o propósito. Mesmo que ela não está assistindo o culto aqui, ela vê no vídeo ou ela vai lá na igreja perto da casa dela. Porque, gente, não é só Deus, não está aqui só aqui não. Deus também está em outras igrejas. Quem está entendendo? E ela vai. Ela faz a parte dela. E ela falou que descobriu que o problema era a irritação e o nervosismo dela. Que ela não conseguia
ia ouvir e nem muito menos ser essa mulher que você ouviu no início da pregação, uma mulher idônea, uma mulher auxiliadora, uma mulher virtuosa, uma mulher que edifica o lar. Nada disso. Ela fazia o que dava na cabeça. Mentia, escondia atos, situações que não era para ter escondido. O relacionamento ficou o quê? Desgastado. Gente, o amor não acaba, mas ele esfria. Quem concorda? O amor esfria, às vezes está até congelado, mas Jesus e o Espírito Santo pode aquecer isso aí. Não há confiança, né? Se você confiar em Deus e começar a pegar a direção que Deus está passando nesta noite, Deus muda o teu casamento hoje. Deus muda porque você aceitou a palavra entrando dentro de você. E tem pessoas que, pelo fato de ela vir a igreja, ele vir a igreja, ele acha que só o problema é quem está fora. Pessoal, eu compartilhei esses dias uma situação que eu falei para ela que ia comentar no culto. Eu estou lembrando agora, mas isso já vai fazer 18 dias. Ela disse que na igreja dela tinha uma mulher que era muito dedicada na igreja. Pensava uma pessoa dedicada, responsável, fazia obra, que bênção. E ela só vivia a criticar o esposo. Chegou a oportunidade de ela chamar essa serva do Senhor, que é uma missionária, para fazer uma visita na casa dela, uma oração lá. Então ela foi, ela chamou as varoas, as mulheres de Deus, as servas do Senhor, que as diaconisas, e foram. Chegando lá, quem atendeu elas primeiro foi o esposo. Mas ela fez, pediu a visita, pensando em quem? Pensando em quem, pessoal? Porque ela pediu a visita ao respeito para orar pelo mar. Chegou lá, a missionária ficou assustada. De cara o esposo já falou: vocês vieram fazer uma oração aqui? Sejam bem-vindos. Ela entrou, a esposa já foi mudando, a que pediu a visita, já foi mudando o semblante, e ele já foi descascando o abacaxi, mostrando a realidade como é que era a esposa dele dentro de casa. Incentivava até o marido a fazer coisa errada para ter dinheiro. A minha esposa é um demônio em pessoa. Ela me motiva, mas não para ir para a igreja, para me fazer o que é errado. A minha esposa só falta dinheiro. Minha esposa só fala em dinheiro. Às vezes eu quero parar porque é errado, mas ela fala: você vai ter que ir. Você tem que ir, você tem que fazer isso. E ele sabe que é errado e ela também sabe. Mas pelo caso que o quê? Amém? E quando elas olharam bem para o esposo, aquele homem estava pedindo socorro. Ela era usada pelo demônio. Tem gente que só tem cargo na igreja, pessoal. Mas tem demônio nela, tem demônio nele. Quem está entendendo? Como é que ele ia vir para a igreja se ela não estava sendo o quê? Exemplo. Tem outro. Isso foi um dos casos. Foi impactante. Foi ou não foi? Hã? Sim. Mas é uma realidade. Em vez de a esposa ser uma auxiliadora, está sendo usada pelo demônio. E levando o conselho torto para dentro de casa. Levando o esposo à ruína. Isso é vice-versa. Tem homens também que faz isso, tá? Não é só mulher, não. Chegou outro caso. Você precisa... E ela falando: vocês precisam orar por mim. Ela vinha pedindo oração dentro da igreja. Meu marido é ateu. Meu marido é muito perturbado. Mas eu sou dedicada, faço a obra. Olha, é para ir para onde eu vou, é para vigília eu vou, é para dar para glória eu dou
dou glória a Deus direto, faço cozida, faço do café amargo, faço café amargo nos lares. Tudo isso aí que você imagina da obra de Deus, ela faz. Chegou uma certa vez, ela veio para uma reunião, e quem ia pregar ia ser um pastor. Aí foi mudar. O pastor que ia trazer a palavra, o Espírito Santo deu uma direção para outro pastor pregar. E ela nunca tinha visto. O outro pastor ela conhecia. Mas esse ela já ficou meio preocupada. Eita, pastor diferente. Porque quando a pessoa conhece, ela fala que é indireta, né? Mas Deus usou esse que ela nunca viu. Nem mais gordo, nem mais magro. E ela estava lá assim, eita, essa vigília o fogo vai descer. Essa vigília vai ser de fogo, ai, vai receber muito de Deus. Quando o homem de Deus olhou para ela e falou, mulher, tu sabe por que tua casa está do jeito que está, né, mulher? Nem tinha começado, ele subiu ao altar para pregar. Se posiciona, mulher! E ela, todo mundo ficou olhando para ela porque ela era uma mulher que todo mundo via como exemplo. Todo mundo via uma mulher de oração, de ficar na mesa de oração. E ela ali já começou a ficar com frio na barriga. E a palavra foi do início ao fim, toda para quem? E ele não se conteve. Chegou para ela, cheio da unção, e falou assim, ó, teu marido só vai se converter quando você se converter de verdade. Quando você ser de fato de verdade uma mulher de Deus. Enquanto você ficar disfarçada dentro da igreja, teu esposo nunca vai mudar. E ela ali começou a chorar. Ela sabia que não dava testemunho. Aí ela começou a pensar, caramba, eu só dou fora no meu marido. Eu só falo grossa. Às vezes é raro. Eu falo que é para ele fazer isso. Mas às vezes, quando eu dou um beijinho, é quando eu estou pensando em que ele me dá, vou fazer um pix. Eu não trato meu esposo bem. Aí ela começou o quê? A ver que tinha que ser diferente. Ela se ajoelhou. Mas como ela chorava, pedindo perdão a Deus. Eu estava perdendo meu casamento, perdendo meu marido. A partir de hoje, Senhor, eu quero ser uma esposa. Realmente. Não ser a esposa rabugenta, como meu esposo me chama. Essa esposa que ele fala de cascavel. Essa esposa que ele vive falando palavras duras. Eu vou receber louvores do lado do meu esposo. Que a partir de hoje eu vou ser diferente. A mulher sábia recebe o louvor do seu marido e o coração dele confia nela. Exato. Quando ela foi para casa, a primeira coisa que ela perguntou para ele, amor, tu me amas? Ele olhou, eita, essa não é minha esposa não. Amor, tu me amas? Com um pouco de dificuldades, hoje eu quero te pedir perdão. Que a partir de hoje eu vou ser uma esposa diferente. Não precisa você me cobrar, não. Eu vou renunciar. Eu vou ser uma esposa diferenciada. Vou mostrar para Deus e para mim mesmo. E ali ela começou a mudar os atos, as atitudes. Porque ela brigava por causa da toalha. Porque ele também reclamava de arrumação de casa. Tudo começou o quê? Se encaixar. Ele parou de brigar e ela parou de... Ela disse que toda vez tinha bate-boca. Não tem um bate-bate que as pessoas falam bate-bola aí? O bate-bola era um com o outro, com palavras. Retrucava um, retrucava o outro e não chegava em lugar nenhum. Chegou um momento que ele começou a ficar com problema de depressão. E tudo que ela falou, que nunca ia cuidar de um homem na cama. Chegou o ponto de ela botar comida na boca dele.
ponto de ela passar um talquinho nele. Chegou o ponto de ela fazer a barba dele. Missionária, né? Chegou o ponto de ela fazer a unha dele. Tudo que ela dizia, duvido! Não faz pra mim, eu vou fazer pra você. E ele começou a ver a diferença. Que os atos, as palavras, e sempre estava sorridente, não estava mais com aquela cara. Que ele falava, parece uma bruxa, só falta dar uma vassoura e você ir embora. Só vive mal-humorada, só vive irada, só vive os gritos dentro de casa. E ela começou a mudar os procedimentos. E quando ela começou a mudar o procedimento, ele começou a observar e falar assim, ó, ele nunca tinha ido à igreja, hein? Ele chegou para ele e falou assim, que dia vai ter culto lá? Qual é o horário? Aí ela falou, eu vou na consagração domingo, de manhã, eu vou ir contigo. E ela não esperava. Porque a noite para ele já era um sufoco. Imagine de manhã. Quando ela me levantou da cama, ele já tinha se levantado. Ele já tinha se arrumado. Ele já estava já pronto, primeiro do que ela. Ela passou a mão na espada dela, se arrumou e falou assim, vamos. Muito tempo que nem davam a mão os dois. Andaram de mão dada, eram na frente e para trás. Chegando lá, quando o pastor foi, deu a palavra, e ele ficou. Tomara que o pastor faz o apelo na cabeça dele. Tomara que o pastor faz o apelo para aceitar Jesus. Ai, meu Deus. E ela já tinha falado que a consagração era o estudo da palavra. Deus vai lá e usa o pastor. E quem vai pro domingo dominical já é homens e mulheres de Deus. Quase não vai ninguém visitar. É raro. Já é os que eu da igreja. Já faz parte do grupo, né? O estudo da palavra. Que nem o conectado aqui, né? Quando o pastor falou assim, ó, gostaria de fazer uma oração aqui na frente, aqueles que aceitar Cristo Jesus nesta manhã. Ele já estava lá na frente, já de pé. Sou eu mesmo, pastor. Eu quero esse Jesus da minha esposa. Minha esposa é uma mulher fantástica. Que mulher? Para aturar um homem que foi da militar, que acha de tudo certo. Essa daí ela já aprendeu a engolir sapo e de perna aberta. Ele fez a oração, ele voltou para casa. Até hoje os dois, o diálogo que ele não tinha, passou a ter. A alegria que ele não tinha, passou a ter. A convivência ficou muito diferenciada. E ele falou assim, por que eu não aceitei Jesus antes? Ela falou, é porque eu não dava testemunho. É porque eu só ia à igreja. Não colocava em prática o que eu aprendi. E hoje os dois estão felizes na casa de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu estava lá embaixo me arrumando, eu estava lembrando da minha mãe, pastora Rose. A minha mãe, ela era uma mulher que cuidou de 2 filhos, sozinha, não tinha ajuda do pai, não tinha praticamente ajuda de parente, tinha ajuda somente da minha outra mãe, Zefa. Mas ela tinha tempo para me ensinar a rezar, ela tinha tempo para me ensinar a Ave Maria, ela tinha tempo para me ensinar a oração do Pai Nosso, ela me ensinava as coisas de Deus, muitas das vezes erradamente, mas ela me ensinava. Será que você ensina a sua família o que você aprende? Será que você ensina os seus pais? Ah, mas ele não me ouve. Não ouve. Hoje eu tenho um ensino que minha mãe me ensinou de maneira errada, mas me ensinou. E
o Espírito Santo, ele vai usar a sua formação. Ele vai usar o que você aprende. Às vezes você exige sem dar. Meu filho, no dia 25 aqui, ele deu até um testemunho aqui sobre o nosso relacionamento. Era um pouquinho meio estressante, porque eu exigia, mas não fazia. E meu filho, quando começou a olhar os defeitos dele, e eu comecei a olhar os meus defeitos, a gente passou a ter um relacionamento mais estreito, mais saudável, ao ponto de, às vezes, a gente rolar a madrugada trabalhando junto. Hoje mesmo, a gente rolou a madrugada trabalhando junto. Ele de um lado, eu de um outro. E por isso que ele não está aqui agora. Porque eu fui dormir primeiro do que ele, então eu estou aqui. Ele ficou ajudando a gente aqui na igreja. E hoje eu vejo que ele tem se espelhado em alguém. E eu vejo que ele tem se espelhado no colaborador João, que é um menino obediente, é um menino excepcional, é um menino que a mãe já declarou aqui publicamente que é 10. E eu observei hoje, eu deitado hoje, eu entendi que o meu filho está pegando o exemplo do rapaz, porque eles são irmãos de alma. E eu tenho feito uns testes, não de brincadeira, eu preciso dos favores dele, mas eu faço um teste. Hoje, por volta de 6 horas da manhã, eu falei: meu filho, vai comprar pão lá no Vasco, lá no Ferreira. Tá bom, pai, vou. Falei: você vai quando dá 7h30. E quando deu 7h30, o que ele fez? Ele Foi. Meu filho, vamos arrumar o escritório. O rapaz está descendo, o colaborador está deixando para nos dar uma moral. Ele veio, mesmo com sono. Meu filho, vamos pegar 4 carrinhos de areia ali e um saco de cimento. Sem dormir. Os dois foram lá, pegaram, desceram tudo que estava dentro do escritório e organizaram lá embaixo. Os dois. Então, se você não ensinar... Depois eu pedi para ele pro lote 15. Olha, ainda foi no lote 15. Depois foi na casa Da Thaís. Da Jennifer. Da Dona Sandra. Da Dona Sandra e do Inácio. 4 casas. Você tem que entender Cheio de sol. que quando você dá exemplo, a família segue exemplo. Aí eu pergunto, qual tipo de exemplo você tem dado? Mãe, pai, filho, tio, vô que está me assistindo e você que está aqui presente. Os seus filhos, eles vão seguir o seu exemplo. O pastor, ele não tem controle sobre os seus filhos. O pastor, ele não tem controle sobre a sua família. É o que nós estávamos conversando. O meu filho, Ismael, me aconselhando através da mãe, que ele sabe que para chegar a mim, ele tem que ir aonde? Na mãe. É como você, quando você quer falar algo, você vai na pastora Rose para chegar a mim, porque muitas das vezes não tem coragem. O único que tem coragem é o João, né? Então, você tem que ser um modelo, um exemplo. Se o seu marido, ele não te obedece, é porque você não obedeceu primeiro. Se o seu filho é rebelde, é porque você foi rebelde primeiro. Porque quem edifica a casa é a mulher, não é o homem. O homem
homem, ele segue o comando do que a esposa orienta. Se ele é um camarada rebelde, é porque ela está ensinando ele a ser rebelde. É que nem o caso que a pastora Rosa estava falando aqui, sobre uma diaconisa e sobre uma missionária. Isso são histórias verídicas que chegam até nós. Aí você pergunta, como é que o pastor sabe disso? É porque a história chega para nós. O que vocês não sabem, Deus sabe. Talvez vocês pensem, o pastor Ivanildo só fica dormindo, como o Inácio fala, tá dormindo. Tá dormindo. Deixa ele descansar. Descansar de quê, meu amigo? De quê? Se a minha vida é servir Jesus. Então, a gente trabalha, meu amigo. E você precisa trabalhar para que a sua família ela possa ser saudável. Eu não estou nem falando, pastora Rosa, em questão de salvação. Eu estou falando em questão de bem-estar. Bem-estar. Tem uma família revestida. A família Guardada. é o maior legado que um homem e uma mulher têm. Se você não trata bem o seu legado, você vai tratar o legado de quem, meu amigo? Você vai tratar a família de quem? É isso que você tem que entender. Vocês que estão querendo ser um obreiro, você tem que ser um exemplo dentro da sua casa. Você tem que ser um exemplo para as crianças. Você vê, por que as crianças vêm de lugares tão longe para poder assistir o culto da pastora Rose? Será por quê? Será por quê? Eis a questão. Com certeza, ela dá o melhor dela para a família dela e dá o melhor dela para essas crianças. Não adianta ninguém tentar atrapalhar. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem inveja. A gente vai cozinhar com ovo e vai comer. Tudo isso. O seu problema, eu mastigo ele e engulo ele. Você crê nisso? Tinha uma mulher que, no lote 15, né, pastora Rose? Ela estava com uma doença terminal, não sei, não lembro. Eu falei para ela, escreve aí o seu nome aí. Vão falar, ó, os pensadores vão falar que isso é heresia. Mas eu usei minha fé. Escreve aí teu nome aí. Mastiguei o nome dela, engoli, a mulher foi curada. Porque a fé não tem explicação. A fé é um poder. É um poder sobre o seu natural, a sua vida normal. E se você não acreditar, eu acreditei. E hoje nós temos um filho maravilhoso. Meu filho, ele estava desanimado até de estudar, né, pastora Rosa? Estava desanimado de estudar. O João foi lá, trocou uma ideia, passou a visão, mas mesmo assim ainda não resolveu. E Inácio também desenrolou, trocou uma ideia, escreveu ele até em um outro local. Mas aí veio uma mulher guerreira, não vou falar nome para poder guardar a privacidade. Ela trocou uma ideia com Ismael por 5 a 10 minutos. Olha, o garoto deu meia-noite, ele coloca os telefones em cima da mesa do meu escritório de trabalho e vai dormir. 6 horas ele acorda, ele pega o telefone e faz o serviço dele. Meio-dia ele se arruma e vai para o colégio. Tudo, pessoal, é exemplo. Se a família ela está conectada, é natural que dê bons frutos. Se não está dando bons frutos, é porque o Wi-Fi da família não está sincronizado.
Os nossos aparelhos de telefone, eles são sincronizados. O meu, o da minha esposa, o que o meu filho trabalha. O único que eu não deixo sincronizar é o telefone dele. Porque se porventura ele perder o telefone, eu não vou ter problema com os meus dados privados. Mas ele tem liberdade de tudo que nós temos. Olha a confiança que nós temos no garoto. Ele conhece todas as nossas senhas. Ele entra em tudo quanto é lugar. Conta, senha, site. O camarada, ele adquiriu uma inteligência excepcional. Por quê? Porque houve uma sincronização. Por que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu parente está desconectado? Falta uma sincronização. E a única pessoa que pode fazer essa sincronização acontecer, quem é? É o Espírito Santo. Você não se preocupa em trazer seu filho para ouvir a mensagem do Espírito Santo na quarta-feira. Você não se preocupa de buscar o Espírito Santo na quarta-feira. Você se preocupa mais com o seu trabalho ministerial do que buscar o Espírito Santo. Você se preocupa mais em ser o melhor no seu trabalho ministerial do que ser o melhor para o Espírito Santo. Quando você é o melhor para o Espírito Santo, o seu trabalho ele anda de vento em pouco. Ele não vai ter nenhum vento contrário. É o que eu falei para você. Ela dá para mim o que eu dou para Deus. Se eu dou 100% para Deus de atenção, ela me dá 100% de atenção. Eu falei isso para um jovem aqui uma vez. Sua mãe é com você o que você é com Deus. E o Ismael, ele entendeu isso. Ele começou a ser o melhor para Deus. E os pais começou a ser 100% para ele. É um menino equilibrado. É um menino que não é gastão. Eu tenho observado ele, pastora Rosa. Não sei se foi a senhora que deu um dinheiro para ele cortar o cabelo. Foi. O dinheiro está lá, parado lá, já tem 3 semanas. Se tivesse na minha mão, já tinha gastado. Há muito tempo. Muito tempo. Então é um menino que ele não é muito dado a gastar as coisas materiais. E tudo que você talvez está precisando de atenção da tua mãe, do teu pai, do seu marido, é o que você precisa dar para Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: dá e dá-se-vos-á. Primeiro você dá, para depois você receber. É desta maneira, é o que eu estava falando para a pastora Rose, é a lei do retorno. O que eu planto, eu vou colher. Você planta desgraça a vida toda, você planta rebeldia a vida toda, você planta traição a vida toda, você planta coisas desnecessárias a vida toda. Você acha que com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, vai superar 30 anos de safadeza? Não vai, meu amigo. Não vai. Não vai, meu amigo. Quando eu fui para Jesus, pastor, foi 17 anos. Quando eu encontrei a senhora lá, eu com 17 anos, uma criança, a pastora Rose magrinha. Eu tenho até uma foto dela aqui na minha Bíblia. Pastor, se ela me autorizar, eu mostro. Vigia, pastor. Tá lá na minha Bíblia lá. Vou até tirar de lá, porque agora eles sabem, porque os curiosos vão vir aqui querer abrir minha Bíblia para poder pegar. Aí vai, ei, pastor, fiquei torto, o que houve? Desobediência, mexeu onde não era para mexer. Então, tô brincando não, é fato. Então, o segredo é este.
passa a plantar coisas boas, passa a ser verdadeiro, passa a ser leal a Deus de verdade. Não brinca com Deus, não fica dando migalha para Deus, meu amigo. Não fica dando desculpinha. Você está chateado com o pastor, com a pastora, com o bispo. Ah, eu estou culpado. Ah, eu estou fazendo isso. Mentiroso. Fala, olha, eu não estou legal. Não dá para mim. Foi que nem a menina falou, ó, estou arrumando casa. Acabou, meu amigo. Papo reto e direto. Agora fica dando desculpinha, sem pé, sem cabeça, achando que Deus, ele não conhece o quê? O coração, meu amigo. Deus, ele conhece a tua intenção. Ele conhece, ele sabe o que vocês estão fazendo aqui. Ele sabe qual é o propósito de vocês. E revela para nós. É tão bom. É tão bom que a gente sabe o que você quer. A gente sabe. Só que a gente vai pregando o Evangelho. Porque nossa missão é o quê? Pregar o Evangelho. Eu não estou aqui para endireitar a tua vida. Eu não estou aqui para mandar na sua família. Eu não estou aqui para endireitar seu casamento. Eu estou aqui para te pregar a palavra de Deus. Quem vai endireitar seu casamento, sua família, é você. Assim como eu endireito a minha família. Amém? Amém. É assim que funciona. Senão você vai ficar perdendo tempo. Você perde tempo. E ó, você está arrumando um problema para a sua vida. Você está tendo o quê? Conhecimento. Vai ser cobrado de você pelo que você sabe. Vai ser cobrado de você pelo que você? Minha amiga, pode ter certeza. E não é o diabo que vai cobrar de você, porque o diabo é o quê? Você sabe o que o diabo é? Quem sabe? O diabo é servo de Deus. O diabo faz a vontade de Deus. Ele não faz a vontade dele. Satanás não faz a vontade dele. Para ele matar uma pessoa, ele tem que ir aonde? Posso? Não. Tá bom. Posso? Não. O diabo faz a vontade de Deus. Ah, mas eu faço a obra de Deus, pastor. Eu sou o canela de fogo, a boca de vapor. Satanás também faz a obra de Deus. O diabo faz o quê? A obra de Deus. Ou você acha que ele faz a obra dele? O diabo faz a obra de Deus, meu amigo. Eu sei que muitos inteligentes, muitos teólogos vão talvez me criticar, ou talvez não. Mas só acontece o que Deus quer. Mas na tua vida, só acontece o que você quer. O diabo só faz o que Deus permite. Na sua vida, só acontece o que você quer. Se está sofrendo é porque você quer. Se está sendo perturbado é porque você quer. Amém? Amém. A Bíblia diz que foram presos 4 anjos no rio Eufrates. Para quê? Para o dia, para a hora, por mês e por ano. Para fazer o quê? A vontade de quem? De Deus. Não é só os anjos da luz que obedecem à vontade de Deus. É os anjos do inferno que obedecem também à vontade de Deus. Que isso, pastor? Está amarrado. O único que não obedece à vontade de Deus é eu e você quando não quer. Mas o diabo obedece. Se você falar assim, Satanás, sai da minha família. Em nome Do Senhor Jesus. ele faz o quê? Se converte você. Não quero. Ninguém pode. Porque a Bíblia diz que ele faz o quê? Não vou deixar entrar. Eu não quero mudar. Pastor, eu não quero mudar. Eu só venho uma igreja para um divertimento. Coitado de você. Eu só venho uma igreja para distrair a minha cabeça. É o único momento que eu tenho paz.
Mas Jesus disse que o entendimento, a paz de Cristo excede todo o entendimento. Não adianta, pessoal. Nós não vamos enganar vocês. Nós não vamos bajular vocês. Está sofrendo porque você quer. Não é o diabo, não é Deus, não é seu marido, não é sua esposa, não é o seu filho. Meu filho, ele andava desconectado. Ele não conseguia se conectar comigo e com a minha esposa. Mas quando ele reconheceu que estava errado, não era nós que tinha que mudar, era ele que tinha que mudar. Pediu perdão, pediu ajuda e pediu oração. Vira e mexe, pai, faz uma oração aqui, estou sentindo uma dor de cabeça. Eu faço. Eu ensinei ele todo dia ungir a cabeça. Eu ensinei ele a ler a Bíblia todo dia. Você está ensinando o que para a tua família? Você está ensinando o que para o teu marido? Qual é o marido que não ouve a sua esposa? Qual é a mulher que não tem poder sobre o seu marido? Até as malignas, pastora Rosa. Até as perversas têm poder sobre o marido. A Bíblia diz que Jezabel, aquela ordinária, aquela cretina, ela controlava Acabe. Ainda que fosse com feitiço, ela controlava Acabe. Eu posso ser o leão mais brabo deste lugar, mas quando minha esposa fala, eu viro um gatinho, porque ela tem moral. O caráter dela quebra toda a minha resistência. A disciplina dela quebra todo o meu eu. Ela tem moral. Por isso que eu sou servo dela. Que é isso, pastor? O senhor é o cabeça, é o... Como é que se fala aí quando o cara é o responsável da igreja? O senhor é o presidente. Não sou o Lula, mas eu sou o presidente. Você é o presidente. Presidente. Toda mulher tem poder sobre o seu marido, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz no início de Gênesis: o teu desejo é do teu marido. Mas lá no livro do Novo Testamento, Paulo deixou escrito: ele tem poder sobre você e você tem poder sobre ele. Você não muda a sua família porque você não quer mudar. Porque você não quer mudar. Você não quer mudar. Você não quer mudar. Você não quer mudar. Porque se você quisesse mudar, sua família mudaria. Porque a pastora Rosa, quando me encontrou, eu era um homem quebrado. Eu era um homem sem sentido de vida. Batizado com o Espírito Santo, cheio do conhecimento e cheio do Espírito Santo, mas um homem quebrado, porque não tinha um equilíbrio. A mulher é um equilíbrio. A mulher é um equilíbrio. A mulher é um equilíbrio. Pastor, por que o senhor repete? Para ficar na tua cabeça. Porque se falar uma vez, te dou 2 minutos. Quando vocês começarem a estiver comendo bolo aí, você não vai estar lembrando mais. Só lembra quem quer mudar. Só lembra quem quer mudar. Só lembra quem quer mudar. Se você não mudar a maneira de pensar, você vai continuar com a mesma história que está. É assim que funciona, meu amigo. É assim que funciona. Esse é o segredo. Essa é a visão. Nós que precisa mudar. Meu filho mudou. Eu mudei. Minha esposa mudou.
Nós mudamos. E você precisa mudar. O problema não é o seu marido. Eu descobri que quando eu falo mal da minha esposa, o problema é eu. Quando eu falo mal do meu marido, o problema é eu. Quando eu falo mal do meu filho, o problema é eu. Porque não consegue olhar para si. A Bíblia diz: lembra da onde você começou a errar. Lembra da onde você caiu. E volta à prática de quê? Não é da fé não. De quê? Amor. Amor é o remédio para todas as coisas. Amém? Amém. Bate palma para Jesus. Tem Deus na coração, amém?